Hello, Fox, are you okay? Beleza? E aí, galera do 7º ano, tranquilo? Nesse novo estudo dirigido, nós iremos rever algumas questões sobre pontuação, letras maiúsculas e minúsculas. Lembra disso? O uso do sufixo ED, formador de adjetivos, dentre outras situações que eu faço as considerações aqui. Como primeiro exercício, nós temos aqui um texto, um parágrafo, onde ele propositalmente foi escrito todo com letra minúscula e sem pontuação alguma. Para quê? Para que nesses pontilhados aqui, vocês reescrevam o texto aplicando as letras maiúsculas quando forem necessárias e colocando as devidas pontuações. Segue aqui falando-se sobre o sufixo ED, faça algumas considerações aqui, obviamente, sobre ele, cito alguns exemplos, Então aqui nós temos um pequeno exercício aqui, sobre formas diferentes de expressarmos a mesma ideia com o ED. Olha lá a frase da letra A. House with 5 rooms. Como é que nós diríamos isso de forma diferente, mantendo essa mesma ideia? Olha lá, a 5-roomed house, E aqui, seguem dois exercícios. O primeiro, para que você aplique o ED ao final dessas palavras e, posteriormente, dê a tradução dessas palavras que vocês aplicaram o ED. Em sequência, nós temos aqui, tá vendo? Aquele exercício de reescrever as frases, substituindo o termo sublinhado por outro de mesmo sentido, que é o mesmo que esse, A house with 5 rooms é o mesmo que eu dizer a 5-roomed house. E aí, baseado nessa informação, como é que vocês substituiriam essas partes aqui sublinhadas da frase, de forma diferente, mantendo a mesma ideia, lembrando que você tem que aplicar o ED. Continuo aqui fazendo algumas considerações sobre o ED, tá vendo? Depois nós temos um vocabulário sobre figuras geométricas. A própria figura aqui já traduz, a palavra. Aí criei um exercíciozinho para que você diga como é que eu digo a square em português, O que é a circle, a triangle ou triangle, Temos uma dupla pronúncia para a palavra triângulo em inglês. E já dei a cola, ferrou. E vamos lá, na letra D, a rectangle. Como é que eu diria isso em português? Muito simples, A seguir a esse exercício, nós temos um outro aqui falando. Agora complete as frases com a figura geométrica correta. Eu tenho aqui algumas informações e aqui nesses pontilhados vocês irão apenas escrever qual é a figura geométrica que corresponde às informações. A seguir a esse exercício, nós temos aqui uma imagem de um relógio, onde a gente, em primeiro lugar, apresenta aqui o vocabulário referente a ele. Minute hand, hour hand, clockwise, counterclockwise, second hand, calendar. A gente sabe que a palavra hand, relacionada ao corpo humano, significa mão, mas em relação ao relógio, olha lá, significa ponteiro. Portanto, hour hand seria ponteiro do relógio. Seria não, na verdade, em português, E aqui, novamente, um exercício de tradução, para que vocês apenas traduzam para o português as palavras aí abaixo. Fácil, é só olhar aqui no relógio, não conta para ninguém não. É só olhar aqui no relógio, copiou, colou, foi. Então vamos lá. A seguir a isso, eu coloco uma tabela para vocês com numerais de 1 a 60, que é o que a gente precisa para horas, muito embora aqui nesse exercício a gente tenha uma mistura de palavras
relacionadas ao relógio e bem como numerais também, né? Então aqui, ó, a minute had 60 o quê? Um minuto tem 60 o quê? Aí você vai escrever ali em inglês, né? Half an hour has minutes, ou seja, meia hora tem quantos minutos, né? Aí você vai depender do numeral, por isso que eu coloquei essa tabelinha aí. E por fim, uma interpretação de texto falando sobre camuflagem, falando sobre insetos, né? Lembra que a gente viu aquela questão de mariposas, borboletas? Então, aqui tem uma informação sobre a questão da camuflagem, enfim, né? Sobre alguns animais. E aqui vocês irão responder essas perguntinhas de acordo com o texto, evidentemente. Todo esse exercício, né, foi extraído das páginas 34 a 37 do nosso livro, ok? Mais um exercício aí para vocês, mais uma atividade. Espero que todos estejam bem, né? Continuem se cuidando e beijo, fui!